Você já pensou que fazer ciência também pode ser um ato político? Que para muitas situações só conseguimos chamar a atenção a um problema quando colocamos em dados o que já se sabe na prática, ou quando mostramos as evidências por meio da sistematização de um método rigoroso, replicável e transparente? É sobre isso que vamos falar hoje. Um episódio sobre como a pesquisa da periferia tem mostrado evidências sobre a filantropia no Brasil. Este é o podcast do Impacto Científico, um espaço onde a ciência e o impacto social caminham juntos. Eu sou a Isadora e o convidado dessa semana é o Gelson Henrique, cientista social, mestre em políticas públicas e diretor executivo da iniciativa PIPA, uma iniciativa que visa estimular a democratização do financiamento filantrópico e o investimento social privado, ou ISP, para as periferias do Brasil. Eles já lançaram duas pesquisas em 2023, um sobre periferias e filantropia e outro sobre as pequenas ONGs e a captação via editais, em parceria com a Fomento, inclusive. Mas semana passada, ou em maio de 2024, eles lançaram o Guia das Periferias para os Doadores, um guia feito em conjunto com as organizações da periferia, invertendo a lógica de quem tem que se adequar a quem no momento da distribuição do recurso. Está sensacional e o link do guia está na descrição. Eu quero agradecer ao Gelson Henrique pela troca, por compartilhar seu ponto de vista sobre fazer ciência, agradecer também ao pessoal da Pipa, também recomendar aqui, para quem quiser conhecer mais ainda sobre os resultados e reflexões desse guia, um episódio que eu vou deixar na descrição do podcast Impacto na Encruzilhada com o Fábio Deboni, que lá eles comentam mais ainda sobre a pesquisa. Aqui no Impacto Científico a gente também traz sobre o guia, mas também um pouco sobre essa ideia de trazer a ciência para o impacto social, como que isso funciona, todos os pontos de vista, né? Então, antes de começar a conversa, eu queria só pedir mais uma coisinha, que é para vocês curtirem, comentarem e seguirem a iniciativa PIPA e também o Impacto Científico, não só aqui no Spotify, mas no Instagram. Eu também coloco lá pequenos cortes das entrevistas para vocês conhecerem o rosto dos nossos entrevistados aqui. Então é isso, compartilhe com quem você achar que vai se interessar por esse conteúdo. Eu agradeço muito. Um bom episódio para você. Então, maravilha, Joss. Bom, primeiro quero te agradecer por ter topado participar. Estou super empolgada com a nossa conversa. E para a gente poder começar, gostaria que você contasse um pouco quem é o Gelson, de onde você está falando, né? Qual a cidade agora que você está e um pouquinho da sua trajetória profissional, por favor. Claro. Então, Isa, muito obrigado pelo convite. É muito interessante, importante nós estarmos aqui conversando e trocando com você. Eu sou Gelson Henrique, eu estou como diretor executivo na iniciativa PIPA, sou sociólogo de formação, mestre em políticas públicas, tenho uma trajetória de uma década pensando e produzindo, né, ativismo no Brasil, pela defesa de direitos humanos, com experiência em articulação nacional, né, internacional, gestão de projetos. Eu falo do Rio de Janeiro, eu sou nascido e criado em Campo Grande, na zona oeste do Rio, que é cerca de 2 e meia do que é o dito como centro da cidade do Rio. Tá. Eu sou pai de uma menina chamada Mina, que está ainda na barriga, vai nascer logo menos. Que legal. É, é isso, acho que esse sou eu. Maravilha, muito, muito bom. Então, nascido no Rio e sempre ficou por aí. A sua atuação profissional também sempre foi no Rio. Então, a minha atuação profissional, ela sempre foi trabalhando em rede de uma maneira mais nacionalizada, né? Então, Boa. sempre me articulei muito com diferentes ativistas, de diferentes partes do país. Sempre estive alocado, sempre morei no Rio de Janeiro, então, lógico, minha militância e meu debate, minha produção, ela parte do Rio de Janeiro, mas ela se escala numa construção coletiva com outras frentes, outras redes, pessoas e tudo mais. Maravilha. Então, posso dizer que eu estou sempre dividido entre a cidade do Rio, mas uma construção a partir do nacional, coletivo. Legal, legal, Gelson. Antes da gente começar a falar, porque acho que uma das
atuação da Pipa tem essa abrangência também nacional, né, que é o que a gente vai mais falar hoje. Mas como que foi seu primeiro contato com essa questão do ativismo ou do impacto social? Quando que começou a virar essa chave para você, né, na tua vida? Sim, eu estudei toda a minha vida, né, em colégio público, e aí eu participei de um programa de estágio, né, de jovem aprendiz, que eu fui trabalhar numa secretaria do governo do estado aqui do Rio, de Assistência Social e Direitos Humanos. E aí ali eu comecei a ver algumas movimentações nos conselhos de direitos, né? Então, começando pelo debate de direito de criança e adolescente, e eu começo a me engajar nessa pauta para pensar a participação política e social de jovens na política pública. E aí eu vou conhecendo o campo, eu vou assumindo a postura de defensor de direitos humanos e entendendo que esse é um campo político que eu gostaria de estar atuando, entendendo como uma pessoa negra, essa é uma agenda que a gente precisa estar sempre defendendo e construindo politicamente. Então é assim que eu chego, né? A partir de um estágio que eu fiz, já tinha um olhar, né, para as questões sociais no país, no meu bairro e tudo mais. E aí quando eu chego nesse trabalho mais formalizado, né, tipo de jovem aprendiz, eu começo a aumentar minha circulação. Daí eu começo a chegar no ativismo. Então você foi escolher a sua graduação já, A né, partir, exato, a partir disso. exato. E aí depois como que foi durante a graduação para escolher o mestrado, né? O porquê que você escolheu fazer esse mestrado? Então, eu já chego na graduação como fazendo um debate de políticas públicas a partir do meu ativismo, né? Então, como eu falei, pensando em juventude e participação política, eu sempre pensei como que jovens de periferia precisam estar produzindo políticas públicas no Brasil, precisam estar na tomada de decisão e tudo mais. E aí, eu, na verdade, na graduação, eu pensei em fazer políticas públicas, mas como eu sou do Rio de Janeiro, não é um curso que está dado e colocado nas universidades aqui, né? Políticas públicas em si. Então eu entendi que eu faria ciências sociais, que é um campo que vai pensar a sociedade, vai pensar a política, e daí eu ia para o mestrado fazer na área de políticas públicas especificamente, que aí eu conseguiria focalizar na minha atuação. Então foi dessa forma que eu pensei em como que eu vou fazer mestrado em políticas públicas, foi porque eu já penso sobre isso a nível de vida profissional e tudo mais, então eu quis juntar a acadêmica com isso. Que legal, maravilhoso. Nossa, é super novo, já sabendo, assim, tendo bastante clareza. E aí, depois, como que foi a questão do empreendedorismo social, né? Porque você já estava atuando numa secretaria que, teoricamente, tem ali tem uma certa influência, né, para fazer as coisas, mas veio a ideia da criação da iniciativa PIP. Então, eu queria que você contasse um pouco, relembrar, né? Tentar lembrar daquele Claro, passado e contar como que estava o contexto ali para você tomar essa decisão. claro. Nesse momento que eu era jovem aprendiz, eu comecei a isso, me envolver com diferentes frentes de ativismo na defesa de direitos humanos, né? E aí isso foi ampliando minha rede, construindo rede e tudo mais, e fazendo o corre acontecer, fazendo as coisas acontecerem no meu bairro, na minha escola e na cidade. E aí eu fui começando a conhecer pessoas e trabalhando conjuntamente e tudo mais. Maior parte das vezes sempre de maneira voluntária, porque quando a gente está falando de produção de uma atividade, né, tipo de defesa de direitos humanos no Brasil, a gente está fazendo isso muitas das vezes porque é urgente fazer. Então não tem tempo de fazer o planejamento estratégico, montar uma organização, montar a estratégia de captação, a gente precisa fazer porque está acontecendo agora. Então a gente vai se mobilizando por isso. Daí eu começo a me mobilizar, me articular com diferentes pessoas na defesa de direitos humanos. Só que aí quando foi em 2000, isso eu começo em 2014, né? Então, e aí em 2019 eu me junto com Marcele Decoté, Raul Santiago e Ana Clara Telles, que são outros três ativistas por direitos humanos aqui do Rio de Janeiro, que ficou pensando que tava começando a pensar sobre financiamento. A gente começou a pensar juntos sobre a questão da lógica do financiamento, porque a gente percebia que nossos pares faziam muita coisa com quase nenhum recurso ou nenhum recurso. E a gente foi entendendo que a forma que o recurso estava sendo alocado no país precisava ser repensada.
daí a gente começa a entender a construção de uma organização que ia sistematizar isso como uma agenda política, porque é muito importante falar que a demanda por recursos no Brasil, ela não é novidade. Todas as organizações que estão nas periferias falam sobre isso historicamente. Mas o que a Pipa vem fazer é sistematizar e organizar isso numa instituição para fazer essa agenda política e disputar e fazer com que isso aconteça de maneira mais sistematizada, né? Então esse é o ponto. E a gente decide criar a Pipa por isso. Fala assim, então acho que é importante termos uma organização que vai estar pensando filantropia e vai estar pensando investimento social privado em consonância com as periferias no Brasil, com um olhar que demande que o dinheiro chegue onde a realidade acontece, que são os nossos territórios. Então é assim que a gente começa a chegar a construir a Pipa, pensar o que é a Pipa e a importância dela. Maravilhoso. Antes dos bastidores, o que significa pipa? O Pipa nome. é pipa, é um brinquedo, né? No caso, Que que te não é brinquedo. faz Exato, que a galera das periferias costumam pra soltar soltar. pipa. E aí Sensacional. é isso, é pipa só do símbolo pipa mesmo, que aí em lugar é papagaio, outros têm vários nomes. Que é isso, Sim. pra gente é o símbolo das periferias e tem um lugar que é a pipa ela sobe, ela tá no alto, e para você se manter no alto tem estratégia de bique, né? Então tu precisa estar ali fazendo isso e é um momento de Legal. coletividade das periferias. Porque tem os festivais de pipa, tem o tempo de pipa, e isso tudo, por exemplo, não faz sentido você soltar pipa sozinho, sabe? Então, isso é como que a gente vai entender na pipa um símbolo das periferias e que tem uma conexão com o que nós entendemos de estar no alto e se manter no alto. Que legal. Nossa, lindo, lindo mesmo. E aí, você já tinha terminado o mestrado quando começou a pipa? Começamos a pensar a pipa em 2019. Em 2019 eu estava na graduação ainda. Eu me formo em 2020 e aí eu assumo a direção da pipa direto, né, tipo full time, no final de 2021, que é quando a gente consegue uma primeira rodada de captação que conseguiria me girar para olhar só para a pipa e cuidar disso, né? Então é quando eu assumo a direção da pipa e a gente começa a se posicionar no campo, construir nossos projetos e nossas ideias e pesquisas. Então é nesse momento assim que a gente gira. E aí eu já estava no mestrado. Foi quando eu começo o mestrado, eu me formo no final de 2020, eu entro no mestrado no meio de 2021 e assumo a direção da Pipa no final de 2021. E aí a Pipa, a gente Caramba, coloca a Pipa no mundo mesmo em 2022. uhum. Então, até 2022, quando a gente coloca ela no campo, tem um espaço-tempo que é um espaço longo, né? Que a gente está falando de 3 anos, acho que são 3 anos, que Sim, foi um sim. tempo que nós fomos pesquisando e entendendo o ecossistema. Porque nós temos um desafio que é, nós queremos falar para onde vai o dinheiro, fazer uma outra filantropia, só que nós não temos o dinheiro. Nós não somos Uhum. filântropos nem filântropos. Então a gente foi entender, estudar esse campo e onde a pipa se posicionaria estrategicamente. Então a gente entendeu que precisávamos estudar o setor antes de se colocar nele. Né? Então isso é importante falar que é nível de Perfeito. planejamento e construção. Não, perfeito, porque normalmente isso a gente não sabe, né? Não, não, quando você vê o site pronto, tudo. E nessa fase do planejamento, como que foi assim? Tinha a dedicação de vocês, né, nisso, assim, como que vocês se organizavam? Era conversar muito com potenciais investidores? Como que foi essa fase de pesquisa? Porque é uma de pesquisa diferente de laboratório universitário, né? De acadêmico, Total, né? não, na verdade o nosso tempo era sempre no extra, né? Então, tipo, trabalha Uhum. de 9 às 6, depois vai ter reunião. Ah, tem aula até às 8, de 8 às 10 vai ter reunião. Então era sempre onde encaixava o tempo para a gente se encontrar e conversar e tudo mais. Então a gente começou a pensar dessa forma. A gente sentava com Uhum. ativistas, nós sentamos com pessoas do próprio campo da filantropia para entender o que fazia sentido, se teria aderência, se não teria. Porque nós entendemos que o que a Pipa vem fazendo hoje no campo é pioneiro, né? Porque Uhum. não tínhamos pessoas falando da relação periferias e filantropia
numa agenda programática no campo até o surgimento da pipa. E aí eu digo isso, inclusive, que isso precisa mudar, né? Precisamos de mais vozes, cada vez mais, falando sobre periferias e filantropia no Brasil, investimento social privado, porque a PIPA não vai conseguir dar conta de tudo, a PIPA não quer dar conta de tudo, e a gente entende que esse espaço, essa agenda política, ela é coletiva. Então, quando cada vez mais se escuta pessoas falando de periferia em relação com filantropia e o investimento social privado no Brasil, para a gente é muito importante. Porque quando nós começamos, isso ainda não era um tema. Então quer dizer que hoje é um tema, é um assunto, mas eu estou trabalhando ainda para se tornar uma agenda política. E que isso não é. Ainda não é. Fazer o recurso chegar às periferias ainda não é uma agenda. É um tema, é uma pauta, é um assunto. Mas para mim, quando eu falo que é agenda, é que é sobre métricas, indicadores, planejamento. Então tem esse caminho. Não, perfeito. Acho que até já linka, porque você usou muito esses termos, né? Agenda política, sistematizar. Por que você acredita nessa ciência de dados, né? Nessas evidências baseadas por esses métodos? Qual que é a diferença, né? Para trazer a ponto de ser uma política pública? Olha, Isa, eu posso defender de diferentes formas a elaboração de conhecimento e de pesquisa para o nosso trabalho, ou para qualquer trabalho, mas especificamente para o nosso trabalho. Posso defender a nível acadêmico sobre produção de conhecimento em um lugar, né, com rigor, com o que a gente está falando, está pensando, produzindo para o campo e a ciência como essa coisa viva que está rolando. Mas eu vou defender aqui de um lugar que é político, né? E a produção de conhecimento ela também é política, né? Então, mesmo a academia ela é política, ela não é neutra. Então, esse é um posicionamento sobre ciência. Mas eu vou falar o que é político, porque quando você olha para o campo do ISP, da filantropia, até 2022, nós não tínhamos ninguém falando ou produzindo dados que relacione população negra, periferia e filantropia e doação e ISP no Brasil. Ou seja, nós tivemos que produzir conhecimento para conseguir embasar a nossa atuação. Porque não tínhamos pessoas que olhassem para isso. Nós vimos falando isso historicamente nas periferias. Mas só que as periferias não estão no espaço da filantropia hoje. E é isso que, inclusive, que a gente quer mudar. A gente quer que as periferias estejam nesse espaço de tomada de decisão. Mas se as periferias não estão nesse espaço, e ele não tem dados nem conhecimento produzido sobre isso, as nossas demandas, que a gente vai colocar, é só nossa fala. Então, é isso, é deslegitimado. Então a gente entende na produção de conhecimento uma outra forma de fazer essa disputa, que é, opa, então nós vamos fazer uma pesquisa que vai mapear no Brasil todo, nas 5 regiões, quais são as barreiras de acesso ao recurso, para fazer um diagnóstico e apresentar para o campo e falar assim, olha, não somos só a gente da PIPA, essa equipe que está falando. É uma pesquisa que teve 607 organizações que responderam essa pesquisa. Então, ou seja, isso é plural, isso é coletivo, são outras pessoas que estão falando. E isso precisa ser olhado como um lugar a ser resolvido pelo setor. Então, nós decidimos produzir conhecimento pelo lugar de não ter conhecimento a partir do nosso viés. Então, e o campo tem produção de conhecimento. O campo produz conhecimento sobre filantropia e sobre ISP no Brasil, historicamente, mas não sobre a perspectiva que nós buscamos e que faça sentido na nossa linha estratégica. Então a gente decide fazer por isso, porque precisamos fazer. Esse é o ponto, que é urgente que se produza conhecimento de outros lugares para o setor. E aí você pode falar, mas por que não foi feito antes? Não foi feito antes, não foi por falta de recurso, porque o dinheiro e campo possui. O que não foi feito antes porque não tinha vontade política. E por que não tinha vontade política? Porque as pessoas que constroem esse setor não são as periferias. Então, realmente, você vai produzir a partir... Por isso que a ciência ela não é neutra. Por isso que as coisas não são neutras. Você vai partir de onde você está e está tudo bem. E aí, só que aí Sim. você precisa reconhecer quais são os limites que você possui e seu grupo possui e sua organização possui para trazer uma maior pluralidade para esses espaços, para qualificar um programa e uma estratégia mais enraizada e efetiva. Legal.
Puxando esse gancho que a filantropia não está olhando, qual que foi o efeito dessa pesquisa para o setor? Porque eu vi que muita gente, né, olhou, foi olhar para vocês e foi olhar para o problema. Como que foi para vocês isso? Não, foi muito importante isso, assim, porque como nós lançamos uma coisa que ninguém tinha olhado ainda, Uhum, e aí, de novo, o que nós estamos fazendo não é novidade. E aí tem muita gente falando sobre isso. Nas periferias você vai chegar, você pode ir em qualquer lugar desse país, numa organização, e a questão vai ser recurso. Vai ter uhum, recurso como uma questão. Por diferentes motivos. Então isso não é novidade. Mas, de novo, para o campo ninguém tinha olhado para isso, falado sobre isso. Igual a Pipa está organizando. E a gente está uhum, organizando de maneira articulada, coletiva, com diferentes atrizes e atores do Brasil. Diferentes gestoras e gestores que estão pensando e construindo as periferias. E aí a gente coloca isso, né, faz lançamento no final de março de 2023, e aí logo depois tem um grande evento do setor, e aí também tem um trabalho de articulação para posicionar essa pesquisa, de disseminar esses dados, e aí uhum, começa a entrar na boca das pessoas esses dados, esse ponto e tudo mais. E aí eu uhum, acho que isso é muito importante porque começa a se olhar para um lugar que, opa, isso não era uma questão na filantropia até hoje, agora vai se tornar. E aí a gente também trabalha para que se torne. Então, participando de eventos, de espaços, e construindo. E porque a gente entende, inclusive, que a construção com a filantropia no Brasil hoje, ela é uma construção conjunta. São as periferias junto com a filantropia, né? Então, e eu falo hoje junto periferias e filantropia como lugares distintos porque são. Hoje o perfil uhum, são completamente diferentes. Trabalho para um dia nós falarmos a filantropia está trabalhando da forma que precisa ser trabalhada, porque não existe distinção entre filantropia e periferias, porque é o corpo técnico da filantropia. Os operadores e operadoras do investimento social privado do Brasil vão ser pessoas de periferia também. Então a gente não vai precisar fazer uhum. essa distinção e as coisas já vão estar acontecendo durante o processo. E aí, vocês vão fazer outras edições? Tem isso no planejamento? Nós estamos avaliando a Tá. possibilidade de fazer outras edições, entender como é que funciona, inclusive para entender como que a gente vai manter, né, mesmo a amostragem. Então tem alguns debates que a gente precisa fazer que nós estamos entendendo para os próximos anos, se a gente vai conseguir fazer que essa seja uma pesquisa periódica, por exemplo. Tá. E aí eu sei que vocês fizeram uma outra pesquisa com a própria Fomenta, né, sobre Sim. o acesso a editais, e agora vão lançar uma outra também sobre a questão de doação, né, que eu vou querer ouvir um pouco mais. Mas assim, como que funciona então a filantropia para pipa? Eu entendo que para cada projeto tem um financiador, né, que vocês podem captar, mas também para pipa. Como que tá isso? O que você está sentindo? Tá muito só na fala ou tá na prática também? Vocês estão conseguindo captar recursos? Eu vou conectar então com a próprio guia das periferias para doadores, que é esse guia que nós vamos lançar agora em maio. É, Então, o escopo da pipa e nossa captação ela aumentou por motivos da qualidade das nossas entregas e da confiança e da solidez do que a gente produz. Então, nós tivemos um aumento significativo de financiamento no último ano, mas a gente tem uma dificuldade ainda de captação porque nós não somos uma organização temática. Então, como somos uma organização de infraestrutura, porque hoje a PIPA se entende enquanto uma organização de infraestrutura do setor filantrópico, do investimento social privado. E aí, isso é um tema muito específico que no Brasil são poucas as pessoas que apoiam, e organizações que apoiam isso. Então, por nós não sermos nichados, né, com temas específicos, a captação para a gente acaba sendo um pouco mais difícil, mas estamos trabalhando para isso. E o debate que a gente vai fazer, inclusive, nem sobre o financiamento da PIPA. Isso é importante, mas só que o debate que eu quero fazer publicamente, no caso, é o debate de financiamento para organizações de periferia outras, né, que no Brasil tem um monte, que aí essas são temáticas. Então, o argumento de não financiar por ser um tema que não é financiável no Brasil, como a PIPA existe um monte que não é.
que precisa ter de recurso. Ah, se não tem CNPJ, tu não posso apoiar recursos, organizações sem CNPJ. Na nossa pesquisa, das 607 organizações, 48% tem CNPJ. Então, a formalização não pode mais ser um argumento para fazer com que o recurso seja dificultado ao chegar na periferia. Então, esse é um ponto. Boa. E daí, sobre o que aí eu giro essa chave, que é o que é a prática e o que é a fala sobre o apoio e engajamento de recursos chegarem nas periferias, é que é isso. Eu escutei muitas pessoas falarem sobre nossos dados durante todo o ano, né? Durante todo o ano e reverberou muito. Só que agora a pipa a gente quer construir algo mais. E agora, o que a gente faz com isso? Então, se em 2023 nós apresentamos um cenário, um diagnóstico, em 2024 nós vamos lançar o Guia das Periferias para Doadores, que se propõe a ser uma ferramenta estratégica com metodologias e ações e análises de campo, né, de contexto e tudo mais, que apoie a doadores a repensar suas práticas, para qualificar a efetividade das suas estratégias e ações. Então, a gente constrói um guia com tarefas e três eixos de trabalho: pluralidade nas equipes e conselhos, transparência e fortalecimento institucional. Porque isso são três chaves que nós construímos junto com as periferias, que seriam eixos a começarem a ser pensado que poderia transformar a forma de repasse de recursos no Brasil. Então, se existe equipes mais plurais, conselhos mais plurais, a gente entende que existe mais recursos chegando por motivos vários. Se a gente tem mais transparência nessas organizações, a gente consegue entender que existe um caminho de solicitação, de articulação com esses doadores, que é outro. Porque, historicamente, no Brasil, quem tem acesso a financiamento é quem tem acesso à rede, acesso a pessoas específicas. Inclusive, para falar de democratização de recursos no Brasil, é falar de democratização de rede. Né? E aí o terceiro é de fortalecimento institucional. Como esse dinheiro ele chega para fortalecer essas 58% de organizações que todo mundo é voluntário. Como que reduz esse trabalho dessa galera, né? E dá mais dignidade. Então a gente constrói o guia, afina, chega nesses tópicos em uma rodada inicial, e acho que é interessante trazer isso nesse podcast, porque é sobre dados, produção de conhecimento, que nós decidimos fazer o guia. É uma outra metodologia, outra coisa completamente diferente. Isso que eu acho muito maneiro no trabalho que a gente faz. Que é para pensar sobre o campo. Mas como a gente vai fazer, vai depender caso a caso. Vai ser outra metodologia. Fizemos uma pesquisa de Quanti-Quali no ano passado, que trouxe aquilo tudo, mas agora a gente está pensando, foi uma pesquisa que ela foi feita, que é um guia, especificamente, e nossa pesquisa de produção de dados foi para embasar o argumento do guia. Não foi, ou seja, os dados não são necessariamente o fim desse guia. O fim dessa proposta política do guia são as ações, as tarefas e como que isso vai acontecer. E aí nós rodamos no ano passado, articulamos com gestoras e gestores de periferia das 5 regiões do país, chegamos a esses 3 eixos, entendendo como isso faz sentido e tudo mais. Fizemos a pesquisa, que a nível de metodologia foi: nós mapeamos 50 financiadores no Brasil e começamos a olhar suas plataformas digitais e entender as informações que a gente demandava sobre pluralidade, transparência, recursos de fortalecimento institucional, como isso se apresentava para o campo. Que E a legal. gente fez essa vasculha nesses 50 organizações, que é uma microamostragem, né? Isso é importante ser falado, porque hoje a filantropia no Brasil, o ISP, tem um desafio que nós não temos um universo amostral de doadores no país. Ninguém sabe quantos doadores existem no país. Então a gente pega uma microamostragem para embasar nosso argumento. Falar assim, olha, a gente se desafia também a olhar para o que a gente está propondo a partir do que já está sendo feito no campo. Então a gente produz dados sobre isso, né, para embasar esse ponto. Depois do guia pronto, sistematizado, construído, nós fizemos o quê? Voltamos para as periferias. Fizemos uma ativação em cada região do país, conversando com gestores, gestoras e ativistas de todas essas regiões, apresentando o guia final. O que foi o argumento, as ações, as tarefas, se faz sentido, para validar com eles que foi o processo que ele começou coletivo e ele precisava terminar coletivo antes de ser lançado para os doadores do país. Então a gente correu o março todo esse Brasil para validar
a ideia, a proposta do guia junto às periferias, para poder falar que é um guia das periferias, não é um guia da pipa. Então isso para a gente é muito importante a nível metodológico e de forma de construção que nós fazemos. E aí, feito isso, validamos, alteramos o que achávamos que era necessário, que foi pontuado. Daí, agora nós vamos fazer esse lançamento do guia, sabe? Então, esse guia Quando é que sai? muito... Vai ser no dia 9 de maio que vai ser lançado. Boa. Então, isso é muito interessante pra gente. Acho isso muito importante. E é Total, isso. total. Muito, muito obrigada, Gelson. Acho que foi ótimo. Eu tenho uma curiosidade que daí, se você quiser, a gente pode deixar para um outro, mas vou tentar aproveitar aqui só uns minutinhos finais. Eu concordo e sou da opinião também que ser cientista, ser pesquisador não é sobre título, não é sobre estar dentro da universidade, ainda mais se você quer gerar uma mudança na sociedade, né, uma transformação, em outro lugar, né, tem que ter outras formas ali, com outros atores em conjunto. Porém, eu também sei que o Brasil tem muita riqueza e que tem muita gente aí fora tentando estudar o Brasil ou tentando falar de outras coisas e talvez essas informações também precisem estar nesse espaço acadêmico, né? Então, de certa forma, tem que ter gente também colocando o que está sendo feito ali na prática, ali naqueles artigos científicos, para mais pessoas acessarem dessa forma, para alguns lugares ali que faz sentido. Eu queria saber um pouco a sua opinião disso, né? Todo esse resultado, todo esse trabalho que vocês estão fazendo, vocês têm alguma intenção de colocar nesse lugar acadêmico para essas pessoas terem acesso a isso? Ou, tipo, foco total na política pública, né? Na agenda política? Olha, eu concordo com você. E se me fiz entender o contrário, me retifico aqui. Na verdade, eu. Não, não, não. Acho que é complementar. Não, é isso, porque eu acredito que é importante demais a academia e a produção científica. Eu tenho as minhas críticas à academia, que é sobre quem produz ciência acadêmica no Brasil hoje. Então, qual é o perfil disso? Então, e aí, no final, para mim, volta sobre análise social e racial de país. Porque o que eu falo de filantropia e investimento social privado no Brasil, eu poderia estar falando de outras formas sobre a academia brasileira. Então, Uhum. eu Total, total. acredito e acho que é completamente necessário a produção de conhecimento e de ciência no Brasil e que ela precisa, na verdade, ter outros produtores também. A gente precisa ter mais pessoas de periferia produzindo com... E aí é isso, é sobre uma defesa de lei de cotas, é sobre pensar possibilidades de permanência desses pesquisadores, né, de Uhum. recurso para que essas pessoas consigam viver, né, e não sobreviver. Então são bolsas que façam sentido para quem está fazendo pesquisa no Brasil. Porque hoje, quando a gente está falando de ciência no Brasil, quem tem a possibilidade de fazer e produzir esse conhecimento é uma parte ínfima da sociedade. Então, Sim. acho que isso é importante a nível de leitura e contexto científico no país para mim. E aí, por exemplo, para mim, nessa provocação me acende também a importância de como se faz essa ciência. Porque, Uhum. historicamente, o pesquisador, a gente sabe quem foi. Nós sabemos quem é Uhum. a neutralidade. Então, quando eu falo de neutralidade aqui desde o início desse podcast, é sobre um embasamento teórico do que é dito como neutro. E aí o que é dito como subjetivo e o que é dito como objetivo. E, obviamente, subjetivo é quem está implicado no que é objeto de estudo. Então, quando eu vou falar sobre transformar isso, é sobre colocar essas pessoas que estão usualmente, historicamente, como objeto de estudo, como produtores de conhecimento e produzindo esses estudos. E aí, é isso. Eu sou acadêmico, a minha equipe de pesquisa ela é acadêmica, então quando eu falo da possibilidade de trazer uma equipe de pesquisadores que não necessariamente precisam ter formação acadêmica, porque a gente entende que essa galera também é pesquisador, e aí o que é necessário de Exatamente. rigor acadêmico, de pesquisa, metodologia e tudo mais, porque isso nós estudamos para isso. Né? Então, não precisa pessoas que não estudaram para isso ter a responsabilidade, no final do dia, de montar uma estratégia de pesquisa com metodologia que dê conta, porque não estão voltados para isso. E é isso para a gente está tudo certo.
A gente entende que eles têm os ativos que são necessários e outras formas de fazer pesquisa. Mas o que a gente precisa é Uhum, entender como organiza isso numa pesquisa com seriedade, com solidez. Então, a uhum, equipe institucional da PIPA, por exemplo, a nível de pesquisa, todos temos, né, a nossa trajetória acadêmica e é isso. Isso é importante, é um fator para a gente. Mas não quer dizer que os pesquisadores que trabalham com a gente, né, e que hora ou outra também pode ser institucionalizado, não precise, né, precise necessariamente ter formação. Não precisa. Porque a gente entende que quem está uhum, coordenando, quem está gerindo é que precisa ter esse olhar. Porque no final isso é sobre responsabilidade também. E o uhum, que precisa ser feito, cada um com seu papel e tudo mais. E aí, o que a gente vem fazendo, por exemplo, a gente vem trazendo um pouco o nosso debate para o debate na academia algumas vezes. Né? Isso não é o nosso fim, não é o nosso foco, mas a gente tem participamos em algumas frentes no ano passado, em eventos de pensar conhecimento e filantropia no Brasil, América Latina. Estamos fazendo conversas com a academia também para esse ano especificamente. Então, é isso na minha concepção. Tem um total acordo sobre a perfeito. relevância da produção acadêmica, mas que essa produção acadêmica precisa ser feita de outros modos e para outras pessoas. E outras formas de ser feita precisam ser levadas em consideração também. Porque hoje nós temos uma academia muito engessada e que muitas das vezes não faz sentido para quem está ali na ponta. E Uhum. aí a gente chega em outros debates, milhares, que daria mais 48 Não. episódios, assim, mas Obrigada mesmo não, por trazer esse ponto de vista. Foi ótimo, assim, maravilhoso. Obrigada nada, mesmo. conte com a gente E sempre que precisar. Estamos à disposição, construindo, e é isso. A gente acredita na produção de conhecimento, na defesa da ciência no Brasil e de qualidade. Acho que esse também é um ponto de plural. atenção que precisa Uhum. ser, e plural, claro, e que Já tá, tenha já é real. financiamento e investimento necessário para produzir ciência de qualidade, né? Produção de dados de qualidade. Então isso é importante. Total. Maravilha. Então, dia 9 de maio, provavelmente esse podcast vai sair um pouquinho depois do 9 de maio, mas então já vou deixar o link aqui para as pessoas acessarem, deixar o link das redes sociais também, porque vale muito a pena acompanhar vocês. É questão de cidadania aí. Muitíssimo obrigada, Gelsi. Boa sorte aí para vocês. Muito obrigado, Isadora. É um prazer estar por aqui e agradeço novamente o convite.